Abra sua Bíblia junto comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lembrando aos amados que nós estamos no ano da misericórdia de Deus. Estamos nesse projetando 2019, cada dia ministrando essa palavra sobre a misericórdia do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 25: E eis que se levantou certo doutor da lei para experimentar, disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perguntou-lhe Jesus: Que está escrito na lei? Como lês tu? Respondeu ele: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Tornou-lhe Jesus: Respondeste bem, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus, prosseguindo, disse: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita chegou àquele lugar, viu e passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, e vendo-o encheu-se de misericórdia. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre suas cavalgaduras, levou-o para a estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: Cuida dele, tudo o que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faz tu o mesmo. Tenha misericórdia, né? Amados, uma coisa muito interessante, que a pessoa até ele não entender, por exemplo, a pessoa que é viciada no cigarro, ele fuma, mas chega um momento que ele entende o quanto faz mal, que ele está morrendo aos poucos ali, e alguém mostra uma figura para ele, de um pulmão todo condenado, e ele automaticamente ele sabe que se ele continuar ele vai morrer. Ele larga daquilo porque ele entendeu exatamente o que o cigarro pode fazer mal. Você já parou para pensar assim, que quantas vezes nós somos que nem peixe, morremos pela boca, e come de tudo, né? Come de tudo. Daqui a pouco chega um momento que vai no médico, o médico diz: você vai ter que cortar isso, você não pode comer isso, se você fizer esse tipo de coisa você vai morrer, tuas veias estão entupidas, está isso, está aquilo. E ele naquela hora, quando falar a palavra morrer, ele entendeu tudo que o médico disse, e ele começa a deixar de uma alimentação errada. E aí, amados, olhando para todos esses lados, do cigarro, da saúde e outras coisas, podemos exemplificar aqui, eu cheguei à seguinte conclusão: que se as pessoas entenderem realmente o que é inferno, porque eu vejo uma geração que não entende o que é inferno. Eu vejo uma geração que eles escutam mensagem de autoajuda, mas não escutam uma mensagem que diz: se você não desobedecer a Deus, você vai para o inferno. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Se você desobedecer a palavra do Senhor, você vai para o inferno. Não se escuta mais mensagem desse jeito. As pessoas hoje, eles entendem que o inferno é aqui nessa terra. As pessoas entendem que inferno é sepultura, como alguns ensinam. Eles não entendem o que a Bíblia diz, que o inferno é um lugar de tormento, aonde é um lugar eterno, onde o bicho não morre e o fogo não apaga. Se todas as pessoas entenderem o que é realmente o inferno, na hora que se fazer o apelo, ele aceita Jesus. Eu quero Jesus porque eu não quero ir para o inferno.
Uma geração que não sabe o que é inferno. Uma geração de crentes que muitas vezes estão na igreja, que muitas vezes por medo e não por entendimento da palavra, acham que está salvo, porque não basta você ser membro de uma igreja para você ser salvo. Você precisa ser obediente à palavra de Deus. Os primeiros versículos que lemos aqui, o doutor da lei, Jesus perguntou: o que eu devo fazer? Amar a Deus de toda a minha força, de todo o meu entendimento. Faz isso. E ele começa a falar do próximo. E fala de um samaritano que usou de misericórdia. E diante disso, amado, eu quero falar nessa noite sobre a maior misericórdia de Deus. A maior misericórdia de Deus. Deus é misericordioso, amém? Deus é rico em misericórdia. Mesmo que nós formos desobedientes, Deus continua misericordioso para com as nossas vidas. Ele não muda. Mas a maior misericórdia de Deus, amado, ele se estende. Deus nos amou, mesmo nós estando mortos em nossos delitos e pecados, como o apóstolo Paulo diz. Imagine assim, uma pessoa imunda, cheirando mal, suja, à beira da morte. É essa pessoa que Deus amou, e essa era a situação de um pecador. Às vezes você vê uma pessoa que está limpa no seu físico, mas dentro dele é miserável, pobre, imundo, está caminhando a passos largos para o inferno. Você entendeu por que nós devemos ser casa de misericórdia e devemos levar essas pessoas a falar dessas pessoas, mesmo que eles não gostarem, amado? Mesmo que a pessoa venha não gostar, você precisa falar a verdade para ela. Quantos aqui, antes de aceitar Jesus, fumava? E quando alguém chegasse para você, um crente, falasse: você sabe que isso aí não pode fumar, porque o viciado não vai herdar o reino do céu. Você falou: que crente chato. O que crente, mas na hora que você pegava depois, outro dia, ia acender um cigarro, a palavra do crente estava na tua mente. Estava na sua mente. E os crentes batiam firme. Falar: olha, se você não tomou uma posição com Jesus e você não aceitar Jesus, infelizmente Ele não quer isso, mas você vai para o inferno. Mas muitas das vezes as pessoas dizem assim: não, eu não posso assustar as pessoas. Amado, não é assustar, é falar a verdade. Médico passa a mão na cabeça das pessoas, não? Não. Amado, o médico chama a família e fala: não, você, seu esposo, sua esposa, seu filho, seu parente aí está com câncer em estado terminal, 6 meses, 1 ano de vida para ele. De boa, sim. Não faz isso, Denise? Tranquilo. Fala a verdade. É a verdade que tem que ser dita. Às vezes, amado, nós deixamos de falar a verdade para as pessoas. E quando nós deixamos de falar a verdade para essas pessoas acham que pela bondade delas, por elas serem daquela forma, a pessoa, por estar com ele acha que aquela pessoa é salva, não precisa aceitar Jesus. Mas eu quero dizer para você que o inferno está cheio de pessoas boas. Como que são tão bons e não querem aceitar Jesus? Como que são tão bons, mas não reconhecem o que Jesus fez na cruz do Calvário? E aí, quando eles morrem, já é tarde. Lá no inferno, a misericórdia de Deus não vai alcançá-lo mais. Lá é um lugar que a misericórdia do Senhor não vai. E o que adianta? Nós éramos como esse viajante, amado, que descia para Jerusalém, para Jericó. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados.
Nós estávamos mortos, numa situação rumando para o inferno. E ali nós estávamos à beira do caminho, e muitas vezes esse sacerdote, esse levita, quando fala de levita ali, amado, não quer dizer, as pessoas se enganam muito, usam muito esse termo hoje, levita é quem toca, quem canta. Não, não, levita são todos da tribo de Levi, e da tribo de Levi são pessoas que trabalhavam dentro do templo, não importa a função dentro do templo, eles eram levitas. Eu não sei de onde que tiraram que levita é somente aquele que toca e canta. Não, levita é da tribo de Levi, e toda a tribo de Levi Deus separou para eles trabalhar dentro do templo. E ali então passou um sacerdote, e passou um levita, passou um obreiro, passou uma pessoa que trabalhava dentro do templo, e eles passaram de largo. Eu falava de manhã algo assim, amado. Se nós ficarmos nessas 4 paredes aqui, nós nunca vamos ter misericórdia da realidade das pessoas que estão morrendo e indo para o inferno lá fora. Se nós ficarmos nessas 4 paredes, a hora que nós entrarmos numa casa, numa favela, em algum lugar totalmente fora do nosso ambiente, nós vamos ter pavor, nós vamos ter medo, e não vamos querer entrar nesse lugar, porque nós não estamos acostumados. Mas a palavra igreja significa chamados para fora. O Senhor Jesus não disse: estabeleça a igreja na rua tal, número tal, e espere as almas chegar. Mas Ele disse: ide e fazei discípulos de todas as nações, ide pregar o evangelho em todos os lugares. Isso é estender misericórdia, amado. Se hoje de repente a gente convidar umas pessoas, ó, tem uma casa de uns nóia ali, nós vamos lá fazer uma visita para essas pessoas, vamos lá pregar o evangelho. Não, pastor, não vou não. Perigoso é até mentir. Não, eu estou ocupado, outro dia eu vou com o senhor, mas hoje eu não estou, que eu tenho um compromisso que não pode ser adiado. Ele vai até inventar uma história, porque ele tem medo. Agora, amados, nós vamos dar conta dessas almas que muitas vezes não ouviram a palavra de Deus por nós. Apesar que o homem é indesculpável, se eu deixo de falar, alguém Deus vai levantar e vai falar de Jesus para essa pessoa. Porque o homem é indesculpável. De uma forma ou do outro, ele já vai receber a revelação do Senhor. Se ele não tomou uma posição, o problema é dele. E é interessante que a gente percebe assim que muitas vezes você vê uma pessoa que nem lê, não sabe. Você explica o plano da salvação. Você quer aceitar Jesus? Eu quero. Tão firme com Jesus. Agora você explica para uma pessoa, a pessoa que diz que tem entendimento, que tem estudo, você fala para ele, explica para ele, e pergunta para ele assim: você quer aceitar Jesus? Fala: hoje não. Eles têm Jesus como uma amizade interesseira. Agora o nosso estado era igual desse viajante, quase mortos. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A religião e tudo mais não pode nos ajudar, amado. Religião não salva ninguém. Filosofia não salva ninguém. Dar esmola não salva ninguém. Espiritismo não salva ninguém. Catolicismo não salva ninguém. Muitas vezes as pessoas começam a dizer: os nossos irmãos católicos, não, eles precisam aceitar Jesus. Outra coisa que nós percebemos nos dias de hoje: aquilo que era pecado no passado, agora não é mais pecado hoje. Sabe que a Bíblia mudou? As pessoas dão um jeito, mas um dia vão ter que chegar diante do Senhor. E ali está escrito. Não tem dar um jeito. Não tem eu acho. Nós vivemos colocando um ponto de interrogação aonde Deus colocou um ponto final. O Senhor, isso é uma boa notícia agora. O Senhor é rico em misericórdia.
Quantos de nós que começamos a ouvir a palavra, ô Senhor, alcance fulano, não deixa que o Senhor venha antes dessa pessoa tomar uma posição com o Senhor Jesus. Não é assim que nós pensamos? O Senhor é rico em misericórdia. Ele teve misericórdia de nós. Ele se colocou no nosso lugar. Ele nos libertou do poder da morte eterna. Se você entender o plano de Deus, você hoje se começa a perceber que Deus, desde que quando criança, adolescência, o Senhor já vinha te cercando. O Senhor vinha te chamando, só que você não entendia. E parece que aqueles que quanto mais tinha raiva de crente, é aqueles que Deus vai, vem cá, é você mesmo que eu quero. Pensa numa pessoa que tinha raiva de crente. Quando vinha um crente, eu falei, deixa aquele crente chegar, deixa que ele chegue para mim. E no lugar que a gente morava, as pessoas, o que as pessoas faziam? Andava armado, era faca, punhal, revólver para cinta. E quando vinha um crente lá para cá, que você via com a Bíblia, para ele não chegar, você dava uma puxada assim do lado, assim, ó. Fechava a cara. Nem tamanho não tem, mas a faca estava ali, o revólver estava ali, só para assustar a pessoa ali mesmo, né? Pensava que o crente tinha vergonha daquilo ali. Quantas vezes, me lembro como fosse hoje. Até na última vez conversei com um crente, e ali era uma igreja de madeira, da Assembleia de Deus de madeira, pintado tudo de verde assim, pertinho na casa de um colega meu ali do lado. E à noite nós querendo escutar um som, e ali aquela barulheira, que crentarada doida. Pois à noite nós pichamos a porta da igreja. E aí o Senhor vai levando, né? Quantas vezes eu vi, porque veja bem, amado, até mais ou menos 15 para 16 anos, desde os 10 anos eu ajudava dentro da igreja católica. Os terços eu sabia de cor, todos aqueles mistérios. Era na procissão, eu fazia uma coisa, o outro, tá? Até que chegou um momento que eu falei assim, ó, chega, eu não quero mais para mim. Mas era Deus, ela estava me chamando. Tanto assim que as pessoas falavam, minha mãe falava, olha, tem que mandar esse menino para o seminário para ser padre. E ali foi. Padre, chegou um momento que eu vi umas atitudes, falei, isso não quer para mim não. Dia de procissão, ó, esse foi para mim, foi o marco. O dia da procissão do Senhor morto, misericórdia. Eu e um rapaz que foi prefeito na cidade aqui perto de Telemaco Borba, nós tínhamos que ficar, olha, depois da procissão, nada, 2 horas com uma esponjinha, limpando todo aquele Cristo morto naquela cruz, que tinha batom desde a ponta do dedão do pé lá, até a cabeça, de tudo que é cor, e aquilo ali para limpar, meu Deus do céu, é terrível. E nós falávamos assim, ô mulherada, por que essas coisas? E nós limpando e reclamando. Uma pessoa que estava dentro da igreja católica, mas tinha medo daquelas imagens. Eu lembro assim que você tinha um disjuntor que você tinha que desligar, seria mais ou menos aqui, e você tinha que sair lá pelaquela porta. E eu vinha, eu desligava, dava uma mirada e saía correndo para aquele corredor, porque parece que aquelas imagens estavam aquele olho, tudo em cima de mim. Veja bem, que medo é esse? E aí, olha o que Deus faz. Eu fui trabalhar, já era operador de máquina, eu fui trabalhar aqui numa cidade, fazendo o asfalto de Nova Aurora a Cafelândia. Isso foi em 80 e pouco. E tinha o meu encarregado, nós chamávamos de Chicão, seu Francisco. Ele era crente da congregação cristã. E o que eu fazia? Ele tinha um Opala, eu levava ele na igreja, deixava na igreja e saía com o carro dele para Gandaia. Olhava no horário, terminava o culto, ia buscar ele, levava para o alojamento e com o carro dele para Gandaia. O outro dia, muitas vezes chegava amanhecendo o dia, que eu tinha que tomar café, trocar de roupa para ir para o serviço. O Chicão chegava para mim com aquela cara dele de mineiro e dizia assim, Maci, isso não é para você, você tem que ser crente,
Falei, que crente o quê, Chicão? Isso não é para mim não. Meu negócio é outro. Meu negócio é festa, é bebida. É isso, Chicão, não é para mim não. Tá. Um dia ele falou sério para mim. Olha bem, amados. Nós trabalhando, eu ruim. Vômito. Sem comer, ruim mesmo. Ele chegou para mim, bateu nas minhas costas e disse assim: olha o que eu vou dizer para você. Eu falei, fala, Chicão. Ó, você vai encontrar uma moça crente. Você vai casar com essa moça crente. E você vai ser um homem de Deus. Eu caí na risada. Eu? É. Veja bem o que ele falou, mano. Trabalhando no meio da estrada. Passou o tempo, eu vim trabalhar aqui perto de Cruzeiro do Oeste. Conheci a minha esposa, crente. Daqui a pouco eu era crente. 6 meses depois de casado eu era crente. Uma semana eu estava pregando a palavra de Deus. E nunca mais parei. Nunca mais parei. Agora escuta só, quando eu mudei aqui para Guaíra em 2009, eu lembrei de uma coisa. O Chicão disse que ele morava num lugar chamado Terra Roxa. Eu falei, Terra Roxa é aqui. Falei, o Chicão deve estar aposentado, eu vou procurar esse homem. E o banco HSBC não tinha aqui, tinha em Terra Roxa. Eu ia quase toda semana lá. Cheguei e falei assim, primeira coisa que uma pessoa aposentada, ele vai trabalhar, buscar serviço na prefeitura de máquina. Parti para o pátio da prefeitura, cheguei lá, conversei com os rapazes. Falei assim, é um moreno, assim, Chicão. Falei, Francisco, filho, ó, você desce, até lá no último posto, você sobe 2 quadras e vira, tem uma sorveteria. Ele é dono dessa sorveteria. Eu cheguei lá. Lá estava o Chicão. Quando eu cheguei, o Chicão, ele olhou, você me conhece, Chicão? Não estou lembrado, não. Você lembra disso, Chicão? Daí ele caiu na risada. Falei, eu quero dizer para você que a profecia se cumpriu. Ele chorava, mas chorava. Falei, eu vou trazer minha esposa e minha filha para você conhecer. E eu visitei até antes dele morrer, junto com ele ali. Então, quando Deus tem um plano na nossa vida, amado, pode fazer o que quiser, pode ser com raiva de crente, pode não gostar, pode empurrar a Bíblia, não adianta. Deus é desse que Deus quer, vem cá, e faz dele homens e mulheres de Deus, mas precisa de alguém ter coragem para falar para nós, e falar a verdade para nós. Quantas vezes o Chicão dizia para mim, olha menino, se você continuar desse jeito, você vai para o inferno. Eu falei, o inferno tem baile, tem bebida, tem cachaça, vamos para o inferno. Falava desse jeito para ele, mas falava sem entendimento, falava numa ignorância, que eu não imaginava o que é o inferno. Por isso que eu estou dizendo, quando uma pessoa entende o que é realmente o inferno, ele aceita Jesus e se torna um homem de Deus, torna uma mulher de Deus. E o que a Bíblia diz, 2 Coríntios 5,17? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Tão terrível isso, amado, que colegas meus viajavam 500 quilômetros para chegar na minha casa para saber se realmente eu era crente. E chegava assim, estou sabendo que você é crente? Eu falei, sou. Ele não acreditava. Falou assim, vamos lá na lanchonete? Ele queria experimentar se eu era crente. Ainda bebe um whisky, não? Falei, não bebo não. Não, vamos beber só um. Falei, não, vamos beber. E eu começava a pregar para ele dentro do bar. E eu falo baixo, né? Daqui a pouco ele com vergonha de ter um crente falando com ele, vamos embora daqui. Pensava, não acreditavam. Para você ver quem era eu. Hoje, esse ano, nós vamos completar 26 anos de ministério, 26 anos de pastorado. Nunca, porque o Senhor um dia nos alcançou. Ele nos deu um entendimento da sua palavra. Alguém nos amou, alguém teve misericórdia da minha vida. Foi um instrumento nas mãos do Senhor para falar da sua palavra. O Senhor é rico em misericórdia. Ele teve misericórdia de nós, teve misericórdia de mim. Ele se colocou no nosso lugar, amados.
Eu imagino Deus se colocando no meu lugar, dizer assim: não, eu tenho que usar de misericórdia, porque senão esse menino vai se acabar. E quantas pessoas que mesmo Deus fazendo isso não conseguem entender, amado. Porque não basta eu levantar a minha mão, eu tenho que seguir e andar como filho de Deus. Ele nos libertou do poder da morte eterna, amado. Veja bem, nós podemos assim morrer. O Senhor Jesus disse que mesmo que morra, viverá. Por que eu não tenho uma morte? Porque nós não devemos temer a morte, porque a morte para nós, amado, é um passaporte para nós chegarmos na eternidade, e ali nós receberemos o maior galardão que pode acontecer. Crente não pode temer a morte. Crente não pode temer a morte de maneira nenhuma. Crente tem que se alegrar para a hora que chega o momento dele, amado. Fala para a pessoa que está ao seu lado: você não pode temer a morte. Será? Tem pessoa que não gosta nem muito no velório para não lembrar que um dia tem que morrer. Não, nós precisamos estar firmes. Amado, você já parou para pensar quando que nós vamos receber as maiores recompensas? Após morte. Todas as pessoas que eu conversei até hoje, que passaram o momento no vale da sombra da morte, quase estiveram do outro lado lá e voltaram, quando chegou o momento, falaram assim: por que eu voltei? O dia que eu e o pastor William sofrendo, orando pela minha esposa ali, que teve uma infecção generalizada ali no hospital, e nós orando, daqui a pouco ela voltou, melhorou, e segurando na minha mão. Mas eu estou aqui ainda. Falei: você está aqui, ficar feliz? Não, eu queria ficar lá. Todas as pessoas, porque sabe aonde está, é melhor do que aqui, amado. Pode conversar com uma pessoa que passou pelo vale da sombra da morte. Ele volta. E volta, digamos assim: meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa, porque senão lá era muito melhor. Você entende quando o apóstolo Paulo diz assim: olha, o meu desejo é estar com o Senhor, mas aqui é melhor, porque eu tenho oportunidade de ganhar mais almas para o Senhor, eu sou útil aqui, mas o desejo dele é estar com o Senhor. E como que nós vamos ver o Senhor? Chegou o momento. Não adianta nós dar um jeitinho, querer mudar a senha. Tem como mudar a senha? Não tem. Chegou a senha. É esse momento. Mais importante que nós estamos salvos. Nós éramos indignos, e Ele nos fez digno. Ele tornou-se pobre para que nós fosse rico. Ele, embora pecador, Ele nos fez dignos. Ele nos fez justo, embora fôssemos inimigos da cruz de Cristo. Embora fôssemos inimigos do Senhor, Ele nos fez justo. Ele nos reconciliou e nos tirou do reino das trevas. Imagine você cercado por demônios, sendo lá no espiritismo diz cavalo do diabo, lá na macumba é cavalo do diabo. Você cercado do demônio, o Senhor te tira do meio daqueles demônios e fala assim: agora você é meu. Você já imaginou isso? Você servia o inimigo, o Senhor entrou ali, conquistou, tirou você, agora você é meu amigo, você é um cidadão do céu. Você não vai mais para o inferno, você vai para o céu. Você agora vai ser o meu parceiro, nós vamos trabalhar junto. Nós vamos andar juntos. Eu vou estar com você todos os dias. Eu vou abençoar os seus passos, vou abençoar a sua família. Você nunca mais vai ser o mesmo. O inimigo não vai ter poder sobre a tua vida. Escuta uma coisa. Eu vou te dar poder para pisar escorpiões e serpentes, e nada, absolutamente nada, o poder do inimigo pode fazer sobre a tua vida. E aí nós encontramos crente que tem medo de demônio, crente que tem medo de não sei do quê. Quantas
vezes nós encontramos crente que tem medo do demônio. Assombração, amado, tem assombração. Eu encontrei pessoas, hoje quase não se faz mais. Hoje tem as capelas mortuárias, mas antes se velava muitas pessoas dentro da igreja. Pois teve uma pessoa que foi para uma outra igreja, não queria ficar na igreja porque ali tinha sido velado o corpo do amigo dele. Mas o que é isso? Que tipo de crente que nós temos hoje, amado? O Senhor te salvou e te disse, ó, eu te dou poder. O que é poder, amado? Autoridade para pisar escorpiões e serpente. Só o levantar da mão de um servo de Deus, 1000 demônios caem por terra. Quantas vezes, amado, ia expulsar um demônio, expulsava aquele demônio, aquela pessoa antes de expulsar o demônio ficava ali e dizia assim, eu não te pego porque tem um homem de branco do seu lado. Porque... olha que privilégio. Quantas vezes os inimigos não podem porque os anjos do Senhor estão ao seu redor. Olha que privilégio, amado, que nós temos. Então por que eu vou ter medo do inimigo, de assombração? Por que eu vou ter medo da morte? Não. Eu tenho Jesus. Ele nos reconciliou, Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o seu reino de luz. Não há ninguém que não precise da misericórdia de Deus, amado. Não existe ninguém. Não adianta as pessoas dizerem, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo. Não adianta, ele precisa da misericórdia de Deus. E o que é melhor? Você ter Jesus e desfruta de tudo aquilo que você tem. E às vezes a pessoa, digamos, não, com Jesus eu não posso desfrutar. Não, ele vai desfrutar essa vida na terra aqui e vai para o inferno. A maior demonstração da misericórdia de Deus foi dar o seu filho para morrer na cruz do Calvário, amado. Essa é a maior misericórdia de Deus. Não tinha jeito, não tinha outra maneira. Ele teve misericórdia de nós. E Ele deu seu filho para morrer na cruz do Calvário. Essa é a maior misericórdia. Nós estávamos num estado de miséria espiritual. E essa miséria espiritual não se cura comprando roupa, comprando alimento. Não. A miséria espiritual só é curada com a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, através do sangue do seu Filho Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus. Ele vai curar, vai nos limpar e vai nos tornar rico. Nunca mais vamos ser pobre, miserável, falando espiritualmente, porque o Senhor nos transporta para o seu reino, o reino de luz. Essa miséria só Deus pode restaurar. Essa misericórdia produzirá o maior milagre na nossa vida, amado. Porque o maior milagre não é um cego enxergar, não é um paralítico andar. O maior milagre é a transformação de um pecador. Às vezes nós valorizamos. O próprio Jesus, quando eles colocaram aquele homem naquela maca na frente de Jesus, e o Senhor Jesus disse, a primeira frase que o Senhor Jesus disse, os seus pecados estão perdoados. E os que estavam à sua volta murmuraram e disseram, quem é esse que pode perdoar pecado? E Jesus disse, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, Ele manda levantar, manda ele se endireitar, ele se coloca em pé. A hora que aquele homem paralítico se coloca em pé, todo aquele povo começa a glorificar a Deus. Há uma inversão de valores, amado, porque o maior milagre já tinha acontecido antes, aonde eles murmuraram. O maior milagre foi perdoar o pecado e transformar aquele homem. E muitas das vezes nós somos como essas pessoas. Valorizamos mais o milagre físico do que o maior milagre, que é a transformação de um pecador. Quando nós vemos uma criança de 5, 6 anos, 7 anos aceitar Jesus, muitas das vezes nós nem se alegramos,
porque achamos na nossa mente que ele não vai permanecer. Mas eu conheço muitas pessoas que aceitaram Jesus com 5, 6 anos e hoje são pastores, são firmes com o Senhor Jesus Cristo. Nós nunca podemos duvidar do poder que Deus tem para transformar, seja a idade que for, amado. Ele tem poder de mudar a vida das pessoas. Olha um exemplo que Bartimeu nos dá. Nós estávamos exatamente com o Bartimeu. Bartimeu exemplifica bem o nosso estado de perdidos e condenado à morte. Qual seria o futuro de Bartimeu? Naquela época, nenhum. Estava mais ou menos igual aquela música do Raul Seixas. Estou dentro do meu apartamento, com a porta fechada, esperando com a boca aberta, esperando a morte chegar. Não tem sentido mais. Para ele não tinha nada mais. É assim que muitas pessoas vivem, amado. Quantas pessoas que hoje eles tiram as próprias vidas deles, porque acabou o sentido da vida. E o Bartimeu ouve falar de Jesus. Ele estava sentado à beira do caminho. Depois que Jesus abriu os olhos dele, ele começou a seguir Jesus pelo caminho. E é isso, Jesus abriu os nossos olhos. Eu era cego, perdido, sem Deus, sem Jesus. Eu era o que então? Nada. Pobre e miserável. Mas o que aconteceu? Jesus estendeu as suas mãos, teve misericórdia de mim, perdoou os meus pecados. E hoje você está sentado nesse banco limpinho, cheirosinho, entendendo, glorificando a Deus, e é um cidadão, e o seu nome está escrito no livro da vida. Olha o que Jesus faz. Quando você e eu olhamos para nós e falamos assim: olha, eu não merecia onde eu estou, eu não merecia o que Jesus fez, mas Ele fez pela sua infinita misericórdia. E você é um cidadão dos céus. O teu nome está escrito no livro da vida, amados. Hoje nós falávamos aqui à tarde no chá de bebê da Paulinha, e falava que Deus, Ele tem uma tatuagem na sua palma da sua mão, escrito o nome. Que mãozinha? Você já leu sobre isso? E também quero abrir um parênteses, que isso não está autorizando você ter a tatuagem, não. Deus Deus é Deus. A Bíblia diz que o nosso nome está escrito na palma da mão do Senhor. Pode aparecer um abençoado e dizer: seu pastor está autorizando. Não estou autorizando nada, eu estou citando o que Deus tem, o que Deus diz na sua palavra. O nosso nome está escrito no livro da vida, amados. Você já pode pensar sobre isso? Aconteça o que acontecer, você é um cidadão dos céus. Aqui nós estamos de passagem. Sem reconhecer essa misericórdia, não há salvação, amado. Sem reconhecer o que Jesus fez por nós, essa misericórdia, não há salvação. Não há salvação em outro nome. Não há salvação em outro nome, nem no que está no céu, nem no que está debaixo da terra. Só Jesus. Só Jesus pode salvar. E Ele não precisa de cumprimento, Ele é o único. Ele não precisa de ajuda, é só Jesus. Muitas pessoas começam a colocar cumprimento. Jesus é suficiente, amém, amados? Jesus nos resgatou, Ele nos deu salvação. Deus demonstra essa misericórdia para que Ele não quer que você ou eu vá para o inferno, mas Deus não quer que nós não vamos para o inferno. Tem muitas pessoas que acham que Deus quer mandar essas pessoas. Não. Olha o que a Bíblia diz: o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos, os anjos caídos. A Bíblia não diz que o inferno foi preparado para o homem. Não. O homem, se quiser ir para o inferno, ele vai de livre e espontânea vontade. Mas Deus não quer isso. Por isso que nós precisamos pregar o Evangelho. Por isso que nós precisamos levar a sua palavra. E aproveitar, amado. Tudo está nos mostrando que é um ano muito abençoado para nós, para uma grande colheita de almas, amado. Tudo está favorecendo para que as igrejas venham crescer. E nós devemos aproveitar essas oportunidades para pregar o Evangelho. Mas a palavra verdadeira, como ela é, se você se posicionar com Jesus, você se tornará um cidadão do céu. Você reconhece essa misericórdia de Deus sobre a tua vida?
Como está a sua vida diante do Senhor? Você tem certeza da tua salvação? Como você tem vivido como filho de Deus? As características dos filhos de Deus você tem? Qual tem sido o teu comportamento como filho de Deus? Porque não basta eu dizer eu sou filho de Deus, eu tenho que viver. O Senhor diz na sua palavra: o meu povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe. Por isso que eu disse, não basta você ser membro de uma igreja, não basta você carregar a Bíblia, você precisa honrar o seu Deus, você precisa honrar como filho de Deus e andar de acordo com essa palavra. Amém? Receba essa palavra, a maior misericórdia de Deus.